Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. E que a espiritualidade maior esteja presente conosco nesse nosso encontro. Falaremos hoje sobre a verdade. Mas nós não conseguimos falar simplesmente da verdade se não levarmos em paralelo o oposto, a mentira. Quem de nós, no momento sequer, mínimo que seja, não tenha faltado com a verdade? Ou contado uma mentira, usado uma mentira para se defender, ou para tirar vantagem de algo? Quem de nós? Desde pequenininhos, desde criança, nós já contávamos mentira para não ser repreendido pelos pais, ou para tirar vantagem, mostrar que nós éramos melhores do que aparentemente nós éramos. Usamos, fomos crescendo, na adolescência continuamos contando mentiras, escondendo verdades. Aí chegamos ao adulto, nós continuamos até hoje. Aí vai chegando a maioridade, nós ainda temos isso dentro de nós. Claro que com o tempo nós fomos reduzindo bastante. Mas se nós dissermos que não mentimos, nós já estamos mentindo. Não é verdade? Será que a verdade ela é relativa? Um questionamento comum ao estudioso do Espiritismo é quanto à verdade e sua possível relatividade. Nós ouvimos sobre o assunto e as opiniões são diversas, são muito variadas. Alguns acreditando que sim, outros opinando que não. Mas afinal, a verdade é relativa? A resposta não é difícil, mas também ela não é tão simples de ser apresentada. Desde que procuremos em fontes seguras, confiáveis, que possam nos esclarecer sobre o interessante assunto, e nós aproveitemos o precioso recurso da reflexão, de analisar friamente, encontraremos o entendimento mais acertado sobre esse tema. Porque às vezes nós atropelamos, nós não pensamos, não analisamos, não colocamos na balança, não olhamos os dois lados das coisas para chegarmos a um veredito sobre se é verdade ou se é mentira. A verdade, ela tem sido pauta de discussões desde que os homens entendeu-se como um ser racional, né? Na busca sempre de respostas para compreender a vida e todas as suas manifestações. Filósofos, pensadores, educadores, cientistas, religiosos, humanistas, todos têm procurado descobrir o real sentido deste vocábulo verdade, na senda intrincada da descoberta do conhecimento universal. O filósofo René Descartes, em seu clássico discurso do método, ele chegou a elaborar uma metodologia para a busca do conhecimento verdadeiro. Nesse documento,
o conhecido filósofo, ele alcunhou a célebre frase: penso, logo existo. A razão da existência humana é encontrar o quê? A verdade. Mas, por cautela, os amigos espirituais já recomendaram na principal obra espírita que a importância que cada coisa venha a seu tempo. Isso é o que importa. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, com calma, com paciência. Do contrário, fica ofuscado. No Livro dos Espíritas, na questão 628, Kardec pergunta aos espíritos por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E eles respondem que é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade, ela é como a luz. É preciso habituar-se pouco a pouco, pois de outro modo ela nos ofuscaria. Quando nós estamos num local muito escuro, quando entramos na claridade, ela ofusca. Jamais houve um tempo em que Deus haja permitido ao homem receber as comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje nos são dadas. Na antiguidade, havia alguns indivíduos que possuíam o que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério aos profanos, segundo o seu critério. Devem compreender com o que conhecem das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas em meio a um conjunto de informações equivocadas e que na maioria das vezes alegórica. No entanto, não há para o homem de estudo nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram o germe de grandes verdades. Embora pareçam contraditórias, esparsas, que se acham em meio a acessórios sem fundamentos, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que lhes dá o Espiritismo, o esclarecimento que o Espiritismo nos dá. Na infinidade de coisas que até aqui lhes pareciam sem razão e cuja realidade lhe é demonstrada de uma maneira irrecusável. Não esqueça, portanto, esses materiais como móveis de estudo, pois são muito ricos e pode contribuir fortemente para a instrução dos homens. Ao desenvolver criteriosamente o conteúdo acerca do caráter da revelação espírita, o Kardec nos diz que a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E por consequência não existe revelação. Mais à frente, o codificador prossegue aprofundando a questão. Ele também nos diz que o que de novo ensinam aos homens,
quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus sugere reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, sugeri-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Pastorino, em sua sabedoria como filósofo do Evangelho, já no plano espiritual, nos ensina que o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos cumes celeste. O conhecimento da verdade, então, é o destino de toda criatura que anseia pelo entendimento acerca das principais questões da vida, que vem preocupando o homem no decorrer do processo da evolução humana. De onde vim? O que estou fazendo na Terra? E para onde vou depois de partir daqui? São perguntas que as religiões, que as ciências, a filosofia, ao tentar resolvê-las, ainda não conseguiram êxito. E para as quais o Espiritismo tem as elucidações precisas e satisfatórias ao espírito científico e racional que prepondera em nossa época. Para acessar essas informações, é imprescindível conhecer os fundamentos básicos do Espiritismo pela leitura e estudo das obras que compõem a codificação espírita. Luzes de esclarecimento e bálsamos de consolações são ofertados nesses preciosos livros e em outros complementares, advindo da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros colaboradores do Cristo na evangelização da humanidade terrena. É através desses livros que buscamos o conhecimento. Em resposta ao questionamento formulado no início, nós esclarecemos que a verdade é absoluta. Gradativa é a revelação da verdade e relativa. A nossa capacidade de compreendê-la. Assim, é natural que, ao iniciarmos nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, apresentaremos também melhores condições de entender e de aceitar a verdade, integrando-nos em definitivo com os propósitos divinos que as palavras de Jesus traduzem com propriedade, quando ele nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas então, o que é a verdade? Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Isso está em João. Decorridos mais de 2000 anos, esse questionamento, essa inquirição de Pilatos a Jesus ainda ressoa em nossa consciência.
E ele se calou, talvez porque o legítimo prefeito da província romana, da Judéia, não contasse com acervo psíquico-moral para aceitar e compreender as verdades emudecedoras que pudessem brotar dos lábios meigos do mensageiro divino. A verdade de Jesus, naquele tempo, não cabia em nossas almas. E ainda hoje não há espaço para ela. Espíritos da terceira ordem na escala espírita, conforme nos ensina o codificador Allan Kardec, somos incapazes de aceitar a mensagem de Jesus e vivê-la em sua plenitude, em sua simplicidade. Talvez pelo fato de ser tão simples, não conseguimos nos ajustar emocionalmente ao seu intrincado valor moral. Somos criaturas viventes no século XXI, presos ao falso intelectualismo que nos afasta sobremaneira do pensamento do Cristo do primeiro século. Jesus inspira a liberdade e estamos nos atrelando aos velhos conceitos de denominação e de subjugação pela matéria através da mente. A verdade de Jesus ainda está presa aos lábios dele. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. E Jesus, mais uma vez, contou com os emissários, a fim de não violentar nossa mente, um tanto quanto infantil. Aos surdos é preciso gradativamente acostumar-se com o som. Quando da vinda do Mestre ao orbe terrestre, contou com João Batista para aplanar o caminho. Não o seu caminho, mas o caminho ascensional daqueles que queriam seguir a verdade. E mesmo assim, a verdade permanece abafada, suja, camuflada e distanciada do pensamento do Cristo. As vozes do céu iniciam novos esforços, novas luzes, novos caminhos. Jesus destaca para o trabalho árido e renovador o pedagogo Allan Kardec, oferecendo a todos que desejarem a mensagem imortal e consoladora, capaz de libertar as consciências com as verdades universais. Kardec se vê em momentos angustiantes diante dos caminhos a trilhar. Por onde começar? Pelas conclusões científicas tão discutidas, pelos homens da época ou pelas indagações filosóficas tão em evidência no meio cultural? Pensaria ele, seria justo desligar a doutrina dos espíritos do caráter religioso e consolador? Não. A doutrina espírita, renovadora por sua natureza, corporifica-se e estampada na primeira questão do livro dos Espíritos, a célebre interrogação: quem é Deus? Dessa forma, deixa o legado de um patrimônio universal sobre a verdade, obrigando-nos a todos, cientistas, filósofos, religiosos, a responder tal inquirição, não fugindo nunca à verdade, nunca dantes tão clara e profunda.
O Espírito de verdade nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem usar de violência ou precipitação, sem se arvorar em juiz ou defensor, sem constranger ou afastar as criaturas de Deus. A verdade é, simplesmente é. E a mentira, que ela sempre está de mãos dadas com a verdade, nós é que escolhemos, nós é que optamos pela verdade ou pela mentira. Falaremos também, paralelo a isso agora, um pouco da mentira. A verdade sempre predomina. Isso nós ouvimos falar sempre. O culto à mentira é dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos, responsável por expressiva parte dos sofrimentos humanos. Fomenta a calúnia, que lhe é manifestação grave e destrutiva, a infâmia, a crueldade. A maledicência é-lhe filha predileta por expressar-lhe os conteúdos perturbadores que a imaginação irrefreada e os sentimentos infelizes dão curso. Além desses aspectos morais, a mentira não resiste ao transcurso do tempo. Sem alicerce que a sustente, altera a sua forma ante cada evento novo e de tal maneira se modifica que se desvela. Ela não resiste ao tempo, porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Por ser insustentável, quem se apoia na sua estrutura frágil padece insegurança contínua, porque é exata na sua forma de apresentar-se. A verdade é o inimigo normal da mentira. Enquanto a verdade brilha ao sol dos acontecimentos e exterioriza-se sem qualquer exagero, a mentira é amável, prefere a sombra e comunica-se com repugnância. Quando usa-se a mentira, sempre usa-se uma palavra para agradar aquela pessoa que está ouvindo. Por isso que ela torna-se amável para quem ouve. Uma verdade é fruto da realidade, a outra, ou a mentira, é o fruto da fantasia, que não medita nas consequências de que se reveste. Quantas vezes é usada a mentira para alimentar a nossa fantasia de algo que nós gostaríamos tanto de ter feito e não conseguimos? Usamos a mentira para falar para os outros, para dar aquela impressão de que nós fizemos tal coisa. A mentira, ela teme o confronto com a verdade. Ela aloja-se nas sombras, alarga-se às escondidas e encontra, infelizmente, guarida. Ela encontra quem a alimente. A verdade jamais se camufla. Surge com força e externa-se com dignidade. Não tem alteração íntima, permanecendo a mesma em todas as épocas. Ninguém consegue ocultá-la porque, semelhante à luz,
irradia-se naturalmente. Nem sempre ela é aceita por convidar à responsabilidade. Amiga do discernimento, é a pedra angular da consciência de si mesmo, fator ético-moral da conduta saudável. Enquanto a mentira estar em vigor, a acomodação, o crime afrontoso ou sob disfarce, o abuso do poder e a miséria de todo tipo predominarão na terra, exaltando os fracos, que assim se farão fortes, os covardes que se tornarão austerosos, os habilidosos que triunfarão em detrimento dos sábios, dos nobres e dos bons. Face a tais enganos que propicia, não obstante de curta duração, os seus cultuadores detestam e perseguem a verdade. Não mede esforços para impedir-lhes, para impelir-lhes a propagação, por saberem dos resultados que virão com o seu estabelecimento entre as criaturas. São confusas, porém tão difíceis atitudes. A verdade espera seus opositores enfermos, envelhecem e morrem enquanto ela permanece. A mentira é de breve existência, predomina por um pouco, sombreia-se e passa. Ninguém tem o direito de ocultar a verdade, qual se fosse uma luz que devesse ficar escondida. Onde se encontre, irradia claridade e calor. O seu conhecimento induz o portador a apresentá-la onde esteja, a divulgá-la sempre, pelos benefícios que proporciona, estimula a participação, a solidariedade, difundindo-a. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, do item 9, fala que fora da verdade não há salvação. Equivale ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta, ela é patrimônio unicamente de espíritos, da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento, ao nível, ao estágio em que nos encontramos. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria preferido uma sentença de proscriação geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Ele não diz que fora do Espiritismo não há salvação.
E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos, as rivalidades. O que nos parece certo, o que será nosso condutor sem barreiras ao progresso, é que se preservarmos o caráter essencial da revelação divina, portanto, a do Espiritismo, é termos consciência de que precisamos tudo fazer para trilhar a verdade. Mas como podemos saber o que é verdade? É ter sinceridade e boa-fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e legal. Parecer o que realmente é. E como a boa semente que se prolifera em ideias de progresso e desenvolvimento. Normalmente nos iludimos e somos impedidos de ver a verdade realmente como ela é. Enganamo-nos sobre a realidade das coisas. Deixamos que preconceitos e convicções arraigadas e profundas falem mais alto. Deixamos de lado o verdadeiro ver e nos arrastamos em ideias que não se sabe onde são fundamentadas. Embora já antigas e passadas entre gerações, nossas emoções, na maior parte das vezes, são um espelho do certo ou errado, do agir no bem ou agir no mal. Se não admitimos a verdade em nós, de maneira honesta, como será que podemos chegar à verdade divina e ao princípio essencial do Espiritismo? É preciso sentir a verdade, saber o que sentimos e adequá-la à nossa vida. Jesus disse: vim ao mundo dar testemunho da verdade e ainda, eu sou a verdade. Isso se fez necessário porque a humanidade inteira, o homem em si, só acredita naquilo que vê. E se fez necessário que Jesus viesse nos dar sua vida para que acreditássemos em sua verdade. E para encerrar, meus irmãos, aquela frase que Allan Kardec escreveu em seus livros: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus no coração, que Jesus esteja ao nosso lado nesse nosso caminhar e que possamos refletir sobre esse tema de hoje, sobre a verdade, mas principalmente sobre a mentira, que são duas irmãs ligadas por um fiozinho muito frágil. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.